1 Reis, capítulo 19, verso de número 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Becerba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, unge rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada a Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada a Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Até aqui, meus queridos. Vamos orar, pedindo a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Ó Pai amado, gratidão, Senhor, por este culto de louvor e adoração, pela Tua palavra que fala ao nosso coração, que nos anima, nos levanta, nos exorta, nos fortalece. Como a Tua palavra mesmo diz, ela é lâmpada, ela é luz e ela é alimento, Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Prepara-nos, ó Deus, para nos alimentar espiritualmente esta noite. Que a Tua palavra seja, ó Deus, o alimento sólido para cada alma, cada coração aqui, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. Em tempos de luta, em tempos difíceis, possamos encontrar na Tua palavra, Senhor, inspiração, força e ânimo. Perdoa os nossos pecados.
Tem misericórdia do pregador, que é um vaso de barro. Que toda honra e glória seja dada ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tenho falado bastante, hoje pela manhã nós falamos muito sobre a humanidade de Jesus e a necessidade que a gente tem de mostrar para a igreja esse lado, né? A Bíblia, ela mostra os homens e mulheres, inclusive até o próprio Senhor Jesus, nas suas limitações, na sua humanidade extrema, em situações assim que a gente olha e fala: eu não vejo um herói aqui, eu não vejo um super profeta, inabalável, invencível, eu vejo um homem de carne e osso, no seu limite, jogando a toalha. E não só ele, inúmeros na palavra de Deus. Assim como eu gosto de mostrar a humanidade de Jesus, porque isso nos aproxima muito dele, nos dá essa tranquilidade de expor a nossa vida nos mínimos detalhes, sabendo que o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece a nossa vida, Ele sabe das nossas fraquezas. E quando a gente compartilha, pregamos hoje pela manhã, Hebreus capítulo 4, quando diz assim: tendo a Jesus, nosso grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. É uma palavra muito importante essa, fraqueza. Fraqueza revela a natureza fraca, falha, limitada, imperfeita. A Bíblia diz que Deus tem misericórdia de nós porque Ele lembra da nossa estrutura, que somos pó. Então, meu querido, quando a gente vê os homens e as mulheres de Deus na Bíblia, a Bíblia, ela revela a natureza e a fraqueza de todos esses homens, sem nenhum rodeio. Você está claramente diante aqui de um profeta que já desistiu. Ele desistiu. Se fosse depender da gente, quantas vezes nós não desistimos? Desistimos de muitas coisas. Desistimos dos nossos sonhos, desistimos dos nossos projetos, desistimos de continuar. Cansamos. Muitas vezes a gente cansei. Jogou a toalha. Lembra que Elias fez coisas extraordinárias. Se você voltar no capítulo anterior, meus irmãos, Elias vai ter um embate com os profetas de Baal, gente, que eram patrocinadas por Jezabel. Era uma equipe de profetas que ele sozinho vai ter um embate com esses profetas. E vai ser feita uma prova. E ele vai orar, vai descer fogo do céu, vai consumir aquele sacrifício, e ele vai vencer os profetas de Baal. Pouquinho depois, a Bíblia diz aqui no verso 41, capítulo anterior, que Elias vai orar, ele ora para parar de chover, durante um longo tempo, sem chuva na terra. Pois ele ora, chove de novo. Um homem que Deus estava usando de forma extraordinária. Fazia fogo descer do céu, o céu se fechava, a chuva parava, a chuva voltava, de acordo com as suas orações. E a Bíblia diz que profetas como Elias, né, eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas Deus ouvia suas orações, eles estavam com Deus, eles andavam com Deus, eles viam o poder, os milagres de Deus. Mesmo alguém como o profeta Elias, que fez coisas extraordinárias. Eu vejo um homem, no capítulo 18, extraordinário. Homem que venceu os profetas de Baal, e orou e fez o céu parar de chover. Depois orou, a chuva caiu. Você vê um homem extraordinário. Aí você vira a página, você vê um homem desistindo, jogando a toalha. Claramente o texto sagrado nos mostra alguém na sua fraqueza. A Bíblia diz que ele foge. No capítulo anterior ele estava enfrentando os inimigos. No capítulo 19, verso 4, ele foge, caminho de um dia. Ele passou um dia inteiro caminhando. Se assenta debaixo de um zimbro, uma árvore baixa, pequena, deita lá.
e pede para si a morte, e ele lamenta: basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Alguém humano, fraco, lembra, isso pode atingir qualquer um de nós. Se atingiu alguém como o profeta Elias, gente, que fez coisas extraordinárias, na sua fraqueza, no seu limite, num momento de crise, de conflito, que ele foi ameaçado, perseguido, estava exausto, cansado, ele tinha suas limitações, e aqui ele está jogando a toalha. Nós temos hoje acesso a tanto conhecimento, temos acesso à ciência, a terapeutas, a remédios. Hoje a gente entende até como que funciona. Mas o fato de a gente ter Deus, o fato da gente ser crente, da gente ter Deus, da gente viver experiências extraordinárias, não impede a gente de ter momentos como esse, que ele estava vivendo. O fato hoje, até mesmo da gente ter acesso à ciência, ao conhecimento, entender tudo como funciona, entender como o cérebro funciona, entender como funcionam os nossos neurotransmissores, a gente sabe até o que pode nos levar a momentos como esse de extrema exaustão, em que a pessoa deixa de ter vontade de viver, de fazer qualquer coisa. A gente conhece hoje, a ciência vai lá, a ciência do comportamento, a neurociência, nos mostra nos mínimos detalhes como que funciona os nossos neurotransmissores. A gente tem lá pelo menos 3, são muitos, mas os 3 que eu acredito são os mais importantes: dopamina, adrenalina e serotonina. Quando a gente tem um desequilíbrio desses neurotransmissores, por inúmeras razões a gente pode ter, todos nós somos sujeitos a isso, assim como a gente pode ter uma diabetes, um desequilíbrio, né, de açúcar no sangue, você pode ter tantas alterações no seu corpo humano, você pode ter hoje a ciência explica como funciona, o que acontece, mas isso não nos isenta de nós termos esse desequilíbrio. A dopamina, de uma forma muito simples, a gente podia dizer assim, que ela nos dá motivação para viver. A adrenalina, força para viver. E a serotonina, o prazer de viver. Se você tirar esses neurotransmissores, ou diminuir, levar um desequilíbrio, você vai perder a vontade de viver. Você não vai ter força para levantar da cama. E você vai pedir a morte como Elias estava pedindo. Com toda certeza, Elias estava aqui vivendo uma crise, um conflito muito profundo, interno, que envolve muitas coisas, uma exaustão do corpo, da mente, a sua vida, todo o sofrimento que ele vinha enfrentando, carregando, e ele então cansou. Isso acontece com pessoas de Deus, com pessoas que conhecem a Deus, com pessoas que têm Deus, elas chegam nesse limite. Ele desiste, ele se isola. Primeira característica que você vê aqui, o isolamento. A Bíblia diz que ele sozinho, ele deixa o seu moço, os profetas tinham pessoas que o acompanhavam, que o apoiavam, ele se afastou de todo mundo, ele solitariamente segue em direção ao deserto, o caminho de um dia, para desistir de viver. Ele deita debaixo de um zimbro e pede para si a morte, ele faz uma oração: Senhor, basta, deu. O basta aqui é claro, é evidente, alguém que já desistiu, estou jogando a toalha, eu cansei, eu não aguento mais. Até quando, Senhor, eu vou enfrentar isso? Isso revela as orações dos salmos, que também não eram orações polidas, eram orações francas, que saíam de corações humanos, fracos, imperfeitos, mas sinceros, que clama e diz: até quando, Senhor? Não aguento mais. Esse clamor, esse jogar a toalha, esse limite da exaustão humana. Toma agora, Senhor, a minha vida. Não sou melhor do que meus pais. E ele deita para dormir, debaixo de um zimbro, para ver se não acorda nunca mais. Quem de nós já não teve em situações de exaustão, tão cansado, de jogar a toalha e falar: não aguento mais. Quem sabe é um problema que a gente enfrenta. Quem sabe é algo que está ali, às vezes o problema é grande, às vezes o problema não é tão grande, mas ele vai minando as nossas forças, vai exaurindo a gente,
vai estressando, que o estresse, ele desequilibra. O estresse é um problema muito mais sério do que a gente imagina. Ele é o que a gente chama de gatilho para muitas coisas. Se você vive muito tempo debaixo de um estresse absurdo no seu trabalho, com problemas familiares, com questões financeiras, isso vai te exaurir. Isso vai adoecer o seu corpo e vai adoecer a sua mente. Aqui a gente sabe o que foi que aconteceu. Depois de tudo no capítulo 18 que ele fez, a pessoa mais poderosa que havia naquela época, Jezabel, casada com Acabe, ela manda uma mensagem para Elias e diz assim, ó, façam-me os deuses como aprouver, se amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como foi que você fez com cada um dos profetas de Baal. Então ele teve uma promessa de morte de uma mulher terrível, que já tinha feito coisas terríveis e que jurou morte. Então ele já estava cansado de enfrentar tudo que ele vinha enfrentando, uma exaustão, ele não tinha tempo, ele não parava, ele não descansava, aquilo estava consumindo ele dia e noite, e aquela ameaça e um problema pontual na vida dele, que esgotou. Ele deixa o seu moço, caminha um deserto e pede para si a morte. Meus irmãos, isso pode acontecer qualquer um. O fato de você ser cristão, ter Deus na sua vida, o fato de você ter acesso ao conhecimento, à ciência, a terapias, a remédios e tudo mais, isso não vai nos impedir de passar por situações de crise, de conflito, de exaustão, de adoecer o corpo ou até a mente. E a gente pode passar por isso. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Está muito mais perto de nós do que a gente imagina. Olha o estilo de vida que nós estamos vivendo, gente. A gente não se alimenta mais como os nossos pais se alimentavam. A gente não descansa mais como eles descansavam. A gente não dorme mais como eles dormiam. O sono, ele é uma das coisas que mais adoece nos dias de hoje, é a falta, a privação do sono. A gente não tem noção de como um sono bom, um sono profundo, né, que a gente fala, aquele sono prolongado, em silêncio, num lugar escuro, em que você vai realmente cair em sono profundo e o seu cérebro vai fazer o que eles chamam de uma higienização do cérebro. Hoje a gente entende como isso funciona. Gente, você ficar privado de sono, uma noite que seja, isso acaba com a sua saúde. A gente passa noites após noites dormindo mal, por várias razões, por preocupações, por problemas, e por questões do próprio corpo. E a falta do sono adoece. A superexposição à tela que a gente vive hoje, a coisas que vão nos destruindo sem a gente perceber, nos adoecendo, física, emocional e mentalmente. Todo cristão está sujeito a isso. E não só, a gente sabe que com a idade, a possibilidade, existe uma depressão que é muito comum nos idosos, pelo próprio desequilíbrio hormonal que a idade avançada nos acarreta. Mas está acontecendo já com os jovens. Tudo isso que os jovens estão se expondo, a superexposição à tela, um sono que não recupera, que não higieniza o cérebro, e uma série de coisas, a própria pressão da sociedade. Por exemplo, jovens, na idade vestibular, 45% dos jovens em idade vestibular apresentam sintomas de depressão. A 15% das pessoas com depressão cometem suicídio. Há um suicídio a cada 40 segundos. Tá? E uma pessoa se suicida enquanto 3 outras tentam suicídio. Isso acontece. Nós estamos sujeitos a isso. Isso está crescendo de uma forma assim assustadora. Então, meus irmãos, é óbvio que no texto sagrado Elias chegou nesse limite da exaustão humana, de desistir. Se a gente fizesse um exame dele, provavelmente ele estava totalmente desequilibrado, cansado, exausto, sem dormir, debaixo de uma pressão enorme. E alguém que confiava em Deus, que acreditava em Deus, que tinha Deus na sua vida, mas ele se entrega, joga a toalha, desistiu de continuar vivendo. Mas é maravilhoso a gente ver que, mesmo quando a gente desiste de Deus, Deus não desiste da gente. O mais maravilhoso é saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. E Ele tem um propósito para a nossa vida.
E por mais doente que você possa ficar, exausto, física e emocionalmente, Deus sabe, Deus está vendo. A primeira coisa que Deus vai fazer, Ele vai mover pessoas, meios para te ajudar, para te levantar. A Bíblia diz que ele se deita e dorme debaixo de um zimbro. Então ele estava um dia inteiro sem comer, exausto, jogando a toalha, desistindo de tudo, pedindo para si a morte. Ele tinha um lamento, que é muito interessante o lamento dele. Você vê que toda vez que vai falar com ele, ele tem um lamento. Ele, na mente dele, ele começa a falar: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas. Só eu fiquei. Aquele sentimento de solidão. Procuram me tirar a vida. Era o lamento dele. Interessante a gente saber que, primeiro, ele estava equivocado. A solidão é muitas vezes, a pior solidão que tem é quando você se sente só no meio de uma multidão. Ele estava se sentindo só, exausto, precisava de ajuda, mas ele estava totalmente, devido à sua limitação, sua fraqueza, equivocado com a realidade. A última passagem que a gente leu aqui, Deus vai dizer para ele: você não ficou só, eu conservei em Israel 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Então, já começa por aí. Percebe? Quando a gente está doente, a gente começa a olhar demais para os problemas, e aumentar os problemas, e achar que não há mais solução, que está tudo perdido. Ele desistiu porque ele não tinha nem a informação correta das coisas. E isso acontece quando a gente está adoecido, deprimido. A nossa visão também se deprime, se fecha, e a gente se fecha no problema, e acorda pensando nesse problema, vai dormindo pensando. Todas as vezes que Deus se dirigia a ele, alguém que se dirigia a ele, fala assim: eu fui zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas, eu estou só e vão me matar. Ai, Senhor, estou sozinho. Ai, Senhor, isso aqui é o lamento dele. Ele entrou num ciclo de lamentação, de olhar o problema e só ver o problema e não consegue ir além. Isso que acontece com a depressão. A gente fica preso àquele problema, a gente não tem força, a gente não consegue olhar além, a gente não consegue ver que existem mais coisas. Você não está sozinho. Tem pessoas que te amam, que fariam tudo por você, para te tirar dessa situação. Mas é um processo longo, e não é fácil, é delicado, não é frescura, gente. Não pode olhar para alguém que está nessa situação de ele e falar: frescura de Elias. Não é assim que funciona. Porque isso é muito mais forte, é lá dentro, é no cérebro, é um neurotransmissor. Vai além da razão. É uma questão muito profunda, que requer paciência, cuidado. Aqui, meus queridos, eu acho maravilhoso, porque Deus não desistiu dele. Quando ele deita e dorme debaixo do zimbro, a Bíblia diz que eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Tinha alguém que Deus colocou na vida dele. Percebe essa cena de alguém que está deprimido, vai dormir e não quer mais sair da cama, deprimido, mas não é aquele sono restaurador, não. É a pessoa está entregue a ela mesma, não consegue se levantar, mas tem alguém que Deus levanta, Deus coloca. Aqui são anjos, literalmente, às vezes são anjos, são pessoas enviadas, pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque Ele não desistiu de nós, que toca em nós, que nos cutuca, que nos levanta, fala assim: levanta e come. E de fato, literalmente, ele lá levantou daquela sua situação deprimente, olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Não é fácil, não é um botão que se aperta, não é mágica, gente. Tinha um anjo lá, trouxe providência para a vida dele. Ele levanta para comer, beber, mas volta a dormir. Percebe que essa cena parece que ele tenta até. Ele vai até lá e se alimenta, porque quem já desistiu de viver não precisa levantar para comer. Ele tentou, ele sentou, ele comeu, mas não foi o bastante. Ele volta a dormir novamente. E aí a Bíblia diz no verso número 7, aqui a persistência, a paciência que é necessário com quem está num estado de depressão como Elias estava. Era mais fácil desistir. Olha, eu já tentei, eu já fui lá, já dei comida, ele comeu, eu vou dormir. Ele não quer sair dessa vida. Então é frescura, fica aí. Não. O verso 7 diz que ele voltou segunda vez.
E dá uma ênfase aqui, olha, ele voltou de novo. Foi necessário persistência, paciência, em quem está nesse lado, nessa situação, tem alguém do lado. Segunda vez o anjo vai de novo, toca, e fala, levanta e come. Mas agora já vai um pouco além, já começa a dar razões, começa a mostrar propósito. Você está desistindo, mas Deus não desistiu de você. Deus tem um plano, Deus tem um propósito da vida, porque o teu caminho ainda será sobremodo longo. Havia muitas coisas que ele ainda iria viver. Ele já tinha desistido de viver. Ele já tinha jogado a toalha. Ele já tinha abandonado a sua fé, abandonado a sua esperança. Ele estava deprimido. Ele precisava de alguém com paciência que insistisse até ele se levantar mais uma vez. Levanta e come. O caminho te será sobremodo longo. A gente vê aqui então o processo que não é fácil de tirar alguém que pode ser crente, pode ter conhecimento científico, entender tudo que está acontecendo. Isso não isenta a gente, não nos blinda de passar por uma crise como essa, como os cristãos que somos, e há inúmeros. Se você for e quiser conhecer um pouco mais, para mim, eu acho que o maior exemplo que a gente tem é o reverendo ou pastor Spurgeon. Spurgeon foi um pastor inglês, batista, reformado, bíblico, um homem de Deus. Ele é chamado o príncipe dos pregadores. Foi na sua época, no seu período, foi no século passado isso, um dos maiores pregadores. Ele escreveu tanto, gente. Tem tantos livros. A gente mesmo na livraria tem livro dele. E ele tem um livro só sobre isso, sobre a depressão que ele tinha. Hoje os médicos, os psiquiatras que estudam a vida dele e os escritos, os relatos e os testemunhos que ele faz dele mesmo, ele sofria de uma depressão muito profunda, gravíssima. Ele era doente. Ele, durante todo o seu ministério, ele se arrastava, ele não tinha força para ir para o púlpito pregar. E quando ele conseguia, com muita dificuldade, depois de Deus mandar anjo, levanta, vamos, levanta, ele ia, pregava. Deus usava ele de forma extraordinária. Multidões na Inglaterra. O templo lá era, assim, não lembro se 3 ou 5 mil pessoas, todo domingo lotado, e a pregação dele levou muitas almas para Cristo. Deus usou ele de forma extraordinária, e ele voltava e se trancava e sofria a semana inteira com depressão. Uma depressão grave. E ele só não tirou a própria vida, porque pela misericórdia de Deus, ele clamava, ele orava, ele lutava com aquela doença, numa época que não tinha recurso, não tinha conhecimento, não tinha medicação, não tinha terapia, não tinha nada. E ele passou a vida dele lutando sobre isso. E ele escreveu livros sobre isso, sermões, estudos profundos, na época, no século passado, em que tinha pouquíssimo conhecimento. Então tem inúmeras histórias. Ele foi até o fim da sua vida, envelheceu lutando com aquela limitação. Mesmo vendo o poder de Deus constantemente, milhares de almas se convertendo, ele foi usado para um avivamento na Inglaterra, carregando esta enfermidade, porque pessoas de Deus passam por lutas, por conflitos. E aqui, meus irmãos, a gente vê então Deus persistindo, não desistindo dele, pela segunda vez, levanta e come. E agora dá uma razão, porque o seu caminho sobremodo longo, Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. É quando a gente está jogando a toalha, desistindo, mas Deus não desiste da gente, porque não depende da gente. Se dependesse da gente, a gente não estaria nem aqui, gente. A gente já teria desistido há muito tempo. A gente lembra que, gente, a graça de Deus, ela é irresistível. Você só veio até Deus, porque a graça de Deus é irresistível. Ele te moveu. Ele moveu o seu coração, ele abriu o seu coração, ele ressuscitou você espiritualmente, então ele tem poder para continuar te levantando emocionalmente, apesar das limitações, enfermidades que a gente enfrenta. Às vezes não uma enfermidade crônica, mas períodos da nossa vida. A gente pensa em desistir de tantas coisas. Você pode pensar em desistir do seu casamento, você pode pensar em desistir da sua família, da igreja, de Deus, da fé, da sua profissão, do seu chamado. A gente tem hora que a gente chega no nosso limite. Nós somos humanos, gente. Estamos sujeitos a isso. Se Elias desistiu, quem sou eu e você para dizer, não, eu nunca vou passar por isso? Nós sabemos o dia de amanhã.
Pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Você pode estar firme e algo acontecer na sua vida, pontual. Ou como a gente já sabe hoje, às vezes questões genéticas, síndromes, todos nós podemos passar por isso. Estamos sujeitos a isso. Podemos herdar isso dos nossos pais sem saber. Podemos adquirir isso ao longo da nossa vida, diante de conflitos, com enfrentamentos que a gente passa, histórias difíceis. Viver num mundo caído, um corpo caído, é totalmente compatível com situações como essa, em que a gente vive num mundo que nós somos perseguidos, é um mundo mau, a gente é oprimido espiritualmente, a gente vive uma opressão espiritual constante, a gente é pressionado de todos os lados, a vida moderna está nos exaurindo, o estilo de vida que a gente está levando hoje está nos adoecendo. Isso aqui é totalmente possível, gente. Na verdade, hoje é uma área, mesmo nas igrejas, que a gente tem que estar tendo que estudar muito, porque muitos casos que a gente tem, muitas vezes a enfermidade nem é espiritual, é de ordem emocional, psicológica, psiquiátrica, precisa de ajuda, medicamento, tratamento, além de fé, oração, comunidade, apoio mútuo, anjos que Deus coloca no nosso caminho. Levanta e come. O irmão às vezes está desistindo de vir para a igreja, de continuar a caminhada devido a alguma luta, algum problema, e alguém vai lá e fala assim, ó, levanta e vamos. Você não vai desistir de Deus. E se você desistir, Deus não vai desistir de você. É por isso que eu estou aqui, para te chamar, para te levantar, como aquele anjo fez. E ele levanta, gente, e come. A Bíblia diz que ele comeu e bebeu. E com a força que ele precisava daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus ainda tinha experiências extraordinárias na vida de Elias. Ele ainda ia ver coisas extraordinárias. Ele ainda ia ser usado de forma extraordinária. Você vê aqui a história dele, ele ainda tinha que ungir rei, gente. Ele ainda tinha que preparar um outro profeta para a continuidade do seu ministério. Não tinha terminado. Na cabeça dele tinha, porque ele só viu o problema e falou, olha, eu era zeloso, mas olha o que está acontecendo comigo aqui, ó. Todo mundo abandonou, eu estou sozinho e estão querendo tirar minha vida. E ele entrou nesse buraco e não saía dessa ladainha, porque isso é o que a depressão faz. Você só vê o problema, você não vê solução, você não vê perspectiva, você olha para frente e não vê. É como se você estivesse numa neblina com farol baixo. Você não consegue ver além. Então é mais fácil você desistir. Eu não vejo perspectiva. Ele não via, mas Deus tinha para ele. Levanta e come, porque o teu caminho é longo. Você ainda tem muita coisa para fazer, gente. Você ainda tem que ungir rei ainda. Você ainda tem que preparar um outro profeta para dar continuidade ao seu ministério. Deus já tinha coisas maravilhosas para fazer na vida dele. Deus ainda iria aparecer para ele lá no Monte Horebe. E muitas vezes de forma inusitada. Esse encontro que ele ainda ia ter, ele precisava de pessoas tocando nele. A gente precisa disso, a gente é humano, a gente tem sensores, a gente precisa de pessoas que toquem em nós. A gente precisa de pessoas que nos alimentem até muitas vezes. Ele tinha esse lado, mas agora ele precisava de algo mais profundo, de uma experiência profunda com Deus. É quando Deus o leva para o Monte Horebe. Então, eu creio que nesse processo terapêutico, Deus pode usar pessoas para tocar na sua vida, pessoas que podem alimentar. Muitas vezes envolve o que você absorveu alguma coisa, às vezes é um remédio, às vezes é uma terapia, às vezes uma vida em comunidade, coisas que nos dão sentido, viver para algo maior do que nós, com propósito, mas precisamos também de um apoio espiritual que vem do alto, um encontro e uma vida íntima com Deus, que isso é insubstituível. E quando a Bíblia diz que ele vai e caminha 40 dias e 40 noites, e quando ele chega no monte, Deus começa um diálogo com ele. Agora Deus vai trabalhar uma área mais profunda da sua alma, do seu coração, do sentido e propósito da sua vida, da razão da sua existência. O que faz aqui, Elias? Deus pergunta, e o verso 10, ele ainda está, apesar de ter tido força para levantar, ele continua, eu fui zeloso, mas os filhos de Israel abandonaram, eu estou sozinho, e mataram os seus profetas, e agora estão querendo tirar minha vida. Ele continua com a ladainha dele. Deus ainda tinha algo para fazer na vida dele. Deus fala assim, sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor,
Um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E no verso 13 diz que quando ele viu aquilo, ele envolve o rosto, o seu manto, e ele ali se dobra diante do Senhor, e ali Deus fala ao seu coração, de uma forma mais profunda. Percebe que ele tinha acabado de passar por experiências extraordinárias. Ele tinha orado e visto fogo descer do céu. Ele tinha orado e o céu tinha se fechado para a chuva. Se abriu de novo. Ele estava vendo experiências maravilhosas, mas ele precisava de algo mais íntimo. Muitas vezes o que a gente precisa não é nem de coisas extraordinárias, mas a gente precisa de algo íntimo, profundo, lá dentro. Deus tinha algo ainda para fazer na sua vida. E a Bíblia diz então, quando esse cicio tranquilo, diz o texto sagrado, Deus estava lá. E aí no verso de número 15 diz, Deus fala ao seu coração, fortalece a sua alma. Deus estava na voz tranquila e suave, que ali ele envolve o rosto, seu manto, se coloca na entrada da caverna, e Deus dá agora um propósito para ele, um chamado, algo para ele fazer. Deus diz, claro, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Sefate. Diz lá, ungirás profeta em teu lugar. E ainda diz para ele, você não está sozinho. Há mais de 7.000 almas que não dobraram o joelho para Baal. Aí ele percebeu. É como se Deus abriu seus olhos espirituais. E falou assim, eu não estou sozinho. Primeiro que Deus está comigo. Deus vai continuar me usando para um propósito maior. E Deus não iria abandoná-lo. E ele ainda tinha muitas pessoas que não haviam se rendido. Ele não estava sozinho. Ainda tem pessoas que estão na mesma fé, na mesma caminhada que nós, lutando os mesmos desafios, os mesmos problemas. Cada lar, cada família aqui enfrenta os mesmos problemas. Se você está enfrentando no casamento, pode ter certeza que outro está enfrentando com os filhos, outro está enfrentando na área financeira, outro está com problema na saúde, mas nós estamos nesse mesmo caminho, nesse mesmo barco. Não estamos sozinhos. E Deus vai continuar nos usando mesmo no meio de todas essas lutas. E é maravilhoso ver, então, ele vai e ele é usado por Deus. Se você continuar lendo, a Bíblia vai mostrar lá, então, a vocação de Eliseu. Ele vai ungir Eliseu no seu lugar, vai ungir o rei da Síria. Deus vai usá-lo ainda de forma extraordinária. Deus ainda tinha um propósito na sua vida. A gente pode desistir de Deus, mas Deus não desiste da gente. Eu não sei se você já enfrentou algo parecido. Não sei se você está enfrentando uma grande luta. Não sei se tem hora que você chega no seu limite de jogar a toalha e falar assim, eu não aguento mais. Essa palavra dele é assim, basta. Sabe, chega, deu. Todo mundo pode chegar nesse limite, gente. Somos humanos. Eu creio que, mais do que isso, o extremo do homem é um momento de Deus. É quando você diz basta, Deus falou, tá bom, agora é minha vez de trabalhar a sua vida. Foi ali que Deus se revelou, se manifestou na vida dele, de uma forma diferente. Não foi no terremoto, no fogo, foi numa voz tranquila no seu coração. Deus trouxe paz, esperança, para ele continuar a sua caminhada. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua caminhada? A Bíblia nos convida, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Elias aqui se achegou, foi até o Monte Horebe, ouviu a voz de Deus, Deus estava com ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos, falasse com Deus, colocasse diante de Deus a sua vida, o que você tem passado, quais as suas crises, quais os seus conflitos, qual o problema que está ali martelando todo dia, está te consumindo, está te exaurindo, está te levando no seu limite de exaustão, fazendo quase você jogar a toalha. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Lembra que você não está só. Lembra que Deus pode colocar pessoas, e está colocando. Se você está numa comunidade, é um lugar que as pessoas tocam em você.
e diz: levanta e come, porque muito longo te será o caminho. Mas também é uma exortação para a gente. Quem sabe a gente não está precisando ser um anjo na vida de alguém, alguém que você conhece, alguém que está desistindo, está jogando a toalha. Você até lá fala assim: levanta e come. Quem você tem acesso ao coração? Que pessoa que é sensível ao que você fala, ao que você faz? Essas pessoas, Deus pode usar a sua vida para atingir essas pessoas. Quando a gente tem qualquer nível de influência sobre a vida de alguém, a gente tem uma responsabilidade sobre a vida dessas pessoas. Essa pessoa que Deus colocou no seu caminho é o seu próximo. É quem Deus quer, quem sabe, usar você para chegar na vida dessa pessoa. Pode ser que você esteja precisando, pode ser que alguém esteja precisando. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Ó Pai, Tu sabes, ó Deus, Tu sondas, Tu conheces, Senhor, a vida de cada um aqui. Tu sabes, ó Deus, das nossas limitações, da exaustão que essa vida, ó Deus, corrida, atropelada, Senhor. Essa roda viva que vivemos, que às vezes a gente não consegue parar, ó Deus, para respirar, para pensar, para refletir. Estamos ligados às vezes no automático, Senhor, um dia após o outro, um problema após o outro. Às vezes quando percebemos é tarde, Senhor. Ó Deus, sonda, ó Pai, essa noite. E nos conhece, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós, ó Deus, um esgotamento emocional, físico. Se algum de nós está tão cansado, Senhor, dizendo basta, querendo jogar a toalha, querendo desistir de alguma coisa que não deveríamos pensar em desistir. Abre o nosso entendimento essa noite, Senhor. Use pessoas e nos use também para tocar na vida de outras pessoas. Mas também fale ao nosso coração, ó Deus, despertando a nossa alma, abrindo o nosso entendimento, para ver que o Senhor ainda tem um plano, um propósito na vida de cada um. Coisas extraordinárias o Senhor ainda quer fazer, usar, operar na nossa vida, Senhor. Cura a nossa alma, Senhor, o nosso coração. Tira de nós aquilo que está nos derrubando, nos afundando, Senhor. Levanta o nosso ânimo, dê-nos força, fé, esperança, para continuar a caminhada, Senhor, porque não estamos sós, estamos na mesma jornada de luta, na família, no trabalho, nos desafios que todos enfrentam, Senhor. Fortalece, ó Pai, a nossa fé e abençoa-nos essa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.